Não sei se o senhor se lembra, logo que começou o problema das queimadas na Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro disse que tinha ONGs por trás disso, que tinha estrangeiros interessados em botar fogo na Amazônia. Surgiu a informação de que inventaram um tal de Dia do Fogo. Tá? Já se falou aqui sobre essas autuações, essas investigações. Eu gostaria de saber da autoridade policial que faz investigação, porque tem flagrante. Então, sobre o flagrante, eu acho que dá para falar, então, apesar da investigação continuar. Tem estrangeiro envolvido nisso, como pressupôs o presidente Jair Bolsonaro? Tem ONG envolvida nisso, como ele chegou a levantar? Quem é o criminoso que está por trás disso? Porque o INPE dizia que anunciava a derrubada da mata, esse já era um alerta, e logo em seguida vinha a queimada. Certo, em algumas regiões isso é legal, está autorizado. Mas, à medida em que vocês já estavam lá, o fogo continuou, com um cara de criminoso em alguns lugares. O senhor fala em dissuasão e tal, realmente existe aqui e acolá, mas os grandes, eles não estão preocupados com isso. Houve avanço mesmo por responsabilidade da agricultura, avanço por responsabilidade de estrangeiros, avanço por responsabilidade de invasores de áreas de preservação, áreas indígenas, ou os próprios índios estão envolvidos, só para a gente ter uma ideia de quais as mãos que atearam fogo na Amazônia. Tá, Dério, deixa eu fazer uma introdução aqui, mas eu queria que você depois respondesse, particularmente no dia do fogo, em relação a isso. Nós entramos numa situação emergencial, né? A nossa missão era realmente conter os focos de incêndio. A nossa GLO era para isso. E, ao mesmo tempo, se fosse presenciado, combater os ilícitos. Então, isso que... E nós fomos nesse sentido. Nesse sentido. Né? Eu realmente fui a Porto Velho, pessoalmente. De Porto Velho, peguei o helicóptero e comecei a rodar bastante. E fui parar numa base em Rondônia. Uma base que eu esqueci o nome da base. Jacundá. No caminho, eu vi o que é feito. Ninguém me disse, eu vi. Eles aproveitam. Tem aspectos legais e ilegais. Inclusive, na base que nós montamos em Jacundá, era uma madeireira legal. Legal. Mas, no caminho, o que eles fazem? Eles fazem o ilícito. Na época da chuva, eles cortam as árvores. Depois, na época da seca, eles põem fogo na madeira. Põe fogo na madeira para criar rastro. Quer dizer, é criminoso isso aí. Foi combatido pela gente, isso aí muito. Agora, a situação emergencial nossa, e isso que a Déris colocou aqui, isso faz parte de uma política ambiental macro, não é só uma operação pontual, emergencial igual a nossa. E o governo do presidente está se deparando com isso aí agora. Mazelas que vêm de tempo, de muito tempo, em relação a isso. Então, e realmente está sendo investigado. A gente fica... esse tal dia do fogo, que o delegado da Polícia Federal, o responsável, está aqui. Ele vai dar alguma coisa, se possível, alguma coisa em relação a isso. Que realmente tem indícios que aconteceu isso. É criminoso um negócio desse. Se aconteceu, é criminoso. Então, eu voltando às perguntas aí... eu não tenho dúvida, eu não estou fazendo propaganda da operação de forma alguma, eu estou mostrando dados. Nós fomos aí arrefecer os incêndios, propalado aí que estava a Amazônia em chamas. E nós mostramos que não é bem assim. Tem preocupações? Tem. O mês de agosto foi pior do que o agosto do ano passado, mas na média não. E os resultados de 26 de agosto a 22 de setembro, quer dizer, um mês... Nós estamos falando de um mês, eu não estou falando de décadas, eu estou falando de um mês. Estou falando de um mês. Foi expressivo o resultado. Não foi só das Forças Armadas, foi isso aqui. Foi isso aqui. Os peritos que vieram de fora,
né? Foram bem. Os aviões do Chile ajudaram muito. Quer dizer, toda ajuda é válida. E que fiquem os ensinamentos para o próximo ano em relação a isso. As Forças Armadas não podem ou não devem ser chamadas toda hora em situação de emergência. Significa uma emergência, né? Como foi nas 185 operações de GLO desde 88. É muita coisa em relação a isso. Então, eu peço ao companheiro aí que... Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, o Dia do Fogo teria ocorrido no dia 10 de agosto. Né? A GLO... Sim. O Dia do Fogo ele teria ocorrido no dia 10 de agosto. Né? A GLO se iniciou no dia 23 de agosto. Portanto, não havia essa presença massiva das forças de segurança e das Forças Armadas no local. Esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto a Polícia Federal ela faz investigações relacionadas a crimes praticados em áreas federais, de interesse da União. Esse é outro ponto que a gente precisa deixar claro. Né? E as respostas a esse tipo de crime ele já vem ocorrendo há décadas. A PF ela não mudou a forma de atuação. A gente teve a Operação Castanheiras, noticiada no próprio Jornal Nacional, onde foi mostrado quem eram os responsáveis pelo desmatamento. Se depois, no segundo momento, na Justiça, ainda não houve a punição, a gente torce para que o processo ande. Mas, do ponto de vista de investigação criminal que me compete falar, foram várias operações. Durante a GLO, em Rondônia, nós tivemos 2 ou 3 operações também. Se vocês pegarem com os correspondentes de vocês locais, tiveram prisões. Foram cerca de 30 prisões ao todo durante a GLO. E estão lá, inclusive, indiciados os mandantes desses crimes. Então, assim, a atuação tem sido feita deles já há anos. Né? Como eu mostrei, a gente teve na Amazônia Legal, nos últimos anos, mais de 280 operações só de crimes ambientais. Dessas 280, 90 de operações especiais de Polícia Judiciária, que são esse tipo de operação em que a gente mira desarticular organizações criminosas. Terceiro ponto. A gente teve uma operação que eu reputo importantíssima durante a GLO, foi a operação que nós denominamos de Flama, mas está dentro da Operação Verde Brasil, que foi realizada no município de Placas, no Pará, que foi a operação onde nós prendemos os criminosos que atearam fogo nas viaturas do IBAMA e do CMBio. E eles estavam fazendo fiscalização e ficaram aquartelados. Então, em menos de 60 dias, a gente deu a resposta com a prisão dessas pessoas. Então, as ações estão sendo feitas. Com relação ao Dia do Fogo, especificamente, a Polícia Federal, assim que tomou conhecimento da notícia crime, nós instauramos 2 procedimentos. O inquérito policial número 199/2019, que tramita na Delegacia de Polícia Federal de Altamira, e o inquérito policial número 255 de 2019, que tramita na Delegacia de Polícia Federal em Santarém. São 2 inquéritos policiais. Esse tipo de delito é um delito mais complexo de investigar. A resposta não vai vir de um dia para o outro. A gente precisa de tempo. Mas eu tenho certeza, eu confio na minha instituição, a gente vai dar a resposta no tempo certo e uma resposta satisfatória com relação a esse incidente. Pela boa doutrina e a boa técnica de investigação criminal, a gente tem, por princípio, não comentar durante o tramitar das investigações quais são as diligências que a gente está fazendo, até para preservar a eficiência e eficácia da investigação e até a intimidade dos envolvidos, porque a gente precisa ter elementos de convicção para apontar, né, quem são os autores. Então, a gente está caminhando e, em breve, a gente terá uma conclusão sobre esse caso. É o que eu posso dizer para você. Então, como eu disse, a gente não responde essa pergunta previamente ao resultado das investigações. A investigação criminal ela tem um caminho, ela tem um trâmite e ela encontra limites jurídicos, né, de atuação, que a gente respeita. E, ao final da investigação, a gente vai dizer se há ou não. Eu não posso me antecipar agora, antes de terminar a investigação no início, e já apontar para os culpados. Eu preciso percorrer um caminho,
eu preciso desenvolver uma série de diligências, né? É necessário perícia, que não sai também do dia para a noite. É uma área grande, eu tive lá no local, uma área grande. Então, ao final da investigação, no tempo certo, essas respostas vão ser todas colocadas para vocês. Deixa eu colocar aqui. Nesse período, respondendo efetivamente, nesse período não. O que está em curso, está em curso. Né? O dia do fogo é preocupante o que aconteceu. E estava fora do escopo nosso. Foi antes. Né? Em relação às ONGs, aí vou fugir ao tema, que eu tinha prometido não fugir ao tema. Né? O tema que é um mês nosso aqui. Mas, pela experiência de 46 anos de Exército, muitos exercícios na Amazônia, como chefe de Estado-Maior do Exército, nas reuniões nossas, e pela presença efetiva nossa na Amazônia, os pelotões de fronteira, na selva, na guerra na selva nossa, a gente sabe que tem ONGs e ONGs. É isso aí, a experiência nossa. Mas foge um pouquinho ao tema. Mas não queria deixar você sem uma resposta. Né? O que tem são investigações em curso. É isso aí. Tá? Vamos fazer. Não sei, tem alguma coisa? Eu não tenho esse dado. Eu não tenho. Não, sim, mas nós estamos apurando o dia do fogo. A gente apura fato. Nós não investigamos pessoas. Então, a gente está apurando fato criminoso. Né? Quem praticou esse fato, a investigação vai dar resposta no tempo correto. O meu enfoque nessa operação não foi ONG. Né? Isso aí, sim, é um fato criminoso. Botaram fogo. Precisa apurar se aconteceu isso ou não.